O segundo ano de Pacificador realmente foi uma surpresa. James Gunn conseguiu surpreender a todos com seus episódios finais, trazendo muitos elementos obscuros dos quadrinhos e muitas pontas soltas para o futuro do DCU. Mas será que essa temporada realmente é boa? E essas pontas deixadas mais ajudam ou mais atrapalham essa temporada? Fica ligado que eu vou falar disso agora. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, seguir o LZ, compartilhar, ativar as notificações e todas as coisas que você já sabe que tem que fazer. Vamos lá. Para começar, eu tenho que falar do início da temporada. O James Gunn, ele tem uma aura diferente para fazer retcon. A maneira que ele consegue ajustar essa nova temporada para dentro do DCU, aproveitando o que eles puderam fazer na primeira temporada e, consequentemente, em Esquadrão Suicida, é tão simples que chega a ser engraçado e um tanto desrespeitoso. A cena final da primeira temporada, que aparece a Liga da Justiça, é literalmente a primeira cena dessa segunda temporada, só que substituindo a Liga da Justiça pela Gangue da Justiça que a gente pôde ver em Superman. E essa mudança, ela é tão simples e tão engraçada que você fica, sério mesmo que é isso aqui. Essa é a sua desculpa para essa temporada estar dentro do DCU e a anterior não tá, mas valer. E é isso. É isso que o James Gunn tem para te oferecer. É ponto, é simples, é fácil de você entender e tá feito. Eu acho muito engraçado e consigo comprar tranquilamente. A partir daí, ele continua o seu estilo de direção e roteiro. Uma filmagem muito rápida, muito eletrizante, com excelentes momentos, desenvolvimento de personagem grande e aquele caos e loucura que a gente teve na primeira temporada, que a gente gostou tanto, que envolve esses personagens que são completamente malucos e aleatórios. Nessa temporada, a gente tem a continuação dos acontecimentos da primeira, como a gente já falou, mas a gente tem um desenvolvimento muito maior do Christopher Smith e da Emilia Harcourt, que são os principais personagens dessa temporada, embora todos tenham um desenvolvimento, esses dois têm um foco muito grande. Talvez o Vigilante não tenha um desenvolvimento tão grande quanto a gente poderia ter tido, mas existem alguns elementos ali que realmente funcionam bastante e que ficam um pouco escondidos, mas que desenvolvem esse personagem de maneira muito, muito interessante. O principal ponto dessa temporada, eu acho que é a maneira com que ele apresenta os novos personagens, retrabalha conceitos novos e antigos de maneira simples. O principal conceito dessa temporada de novidade é as portas dimensionais que o Christopher Smith tem, que levam para dimensões diferentes. Esse é um plot que vai mover a história do início ao fim, mas não é o principal plot dessa temporada. O principal plot continua sendo o desenvolvimento dos personagens e a ligação do Christopher Smith com os seus amigos, com o universo que ele venha entrar, que ele venha pertencer, mas que é um tanto problemático e eles fazem muitas questões políticas, muitas questões morais sobre esse ponto, mas eu não quero falar muito disso porque é spoiler e eu quero que você assista essa temporada e tenha um mínimo de descoberta, embora eu sei que é muito difícil você não ter tomado spoiler até agora. Mas o principal o principal ponto dessa temporada é a quantidade de elemento que o James Gunn bota nessa série e não te responde nada. Ele te levanta muitas perguntas, ele simplesmente ignora todas elas no final, propositalmente. E isso, para mim, é um problema. Por exemplo, a gente tem um desenvolvimento muito grande da família do Christopher Smith e da presença do Capitão Triunfo, que no final tem um embate com o Pacificador e fica vivo, e claramente ele vai voltar. Mas a história não fala do final dele. E o que a gente tem de ligação para esse universo dele, meio que foi perdido. E o James Gunn, em entrevista depois que ele lança o último episódio, ele disse que o Capitão Triunfo está nos planos do DCU. E aí eu te pergunto, como ele vai aparecer? Quando ele vai aparecer? Não faço ideia. Já que o próprio James Gunn também falou que ele não tem planos para uma terceira temporada de Pacificador. Isso, particularmente, me incomoda. Outro ponto que fica muito solto é a apresentação dos conceitos do Planeta Salvação e da Checkmate, a equipe que eles montam, a empresa que eles montam no final da temporada. Esses dois elementos, eles são diretos do quadrinho. São acontecimentos que são grandiosos,
porém pontuais. O James Gunn consegue trazer umas paradas obscuras que nem eu lembrava que existia, que eu tive que pesquisar, e quando eu descobri o que era, né, que me relembrei e tudo mais, eu falei, ok, entendi o que você quer fazer, mas quando vamos ver essa parada? Não sabemos. É coisa que ele joga na série e leva pra frente. Isso, particularmente, não me agrada muito, porque a gente acaba entrando num lugar que é onde a Marvel está hoje, que te obriga a consumir tudo do universo para você poder entender. E, honestamente, não acho que a DC deveria seguir por esse caminho, porque acaba ficando muito complexo. Mas esses são momentos pontuais que eu não gosto da série, o que faz com que a primeira temporada seja muito melhor para mim. Mas o ponto é, essa temporada, mesmo trazendo muitos elementos que ficam em aberto, ela não é uma temporada ruim. Ela é uma boa temporada, só que eu sinto que ela é uma temporada de passagem de tempo e de passagem de história. E eu acho que eles poderiam ser um pouquinho mais corajosos no sentido de trazer uma história que começa e termina com elementos que deixa para o futuro. Tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que eles poderiam fechar algumas coisas que ficou em aberto, que eu não gostei, e que eles poderiam ter concebido dentro de um próprio universo do Pacificador. E eles deixam em aberto e você fica com a sensação de que a história não acabou. Mas ele não te dá um caminho para essa história acabar. Então você vai ficar aguardando essa história ser terminada em algum momento que pode ser que venha ou pode ser que não. Isso me incomoda bastante. Mas de maneira geral, os personagens são bem trabalhados, a história é bem evoluída, a crescente de episódios é muito boa. Os meus favoritos são o 5, 6 e 7. O 8º pra mim, que é o último episódio, ele tem uma queda muito grande. Não gosto muito desse final, mas os elementos que ele traz são interessantes e muito importantes pro futuro. Só que a gente tá falando de uma temporada de Pacificador, que você, pra entender, meio que você precisa ter visto a primeira temporada e você meio que precisa ter visto o Esquadrão Suicida. Então ele já tem muitas pontas de ligação que faz com que o público se afaste. E eu acho que não é o momento da DC fazer isso. Mas de resto, eu gosto bastante dessa temporada e não esperava que eles fossem trabalhar tanto essa questão de mundos paralelos e de portas pro futuro, isso tudo. Mas James Gunn surpreende todo mundo. E dessa vez ele me surpreendeu, mas eu não fiquei tão feliz. Fiquei surpreso, muito surpreso, mas com aquela sensação de que ele poderia ter me dado algo mais concreto do que especulativo pro futuro. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aí a sua opinião sobre a segunda temporada de Pacificador e se você conhece a história do Checkmate e do Planeta Salvação. Eu pretendo fazer vídeo para cá ainda sobre esses dois pontos para poder elaborar teorias e falar exatamente do que eles representam e da origem dos quadrinhos, mas isso ainda vai demorar um pouquinho, porque eu tenho que dar mais uma relida, porque eu não me lembro de tudo. Mas, de maneira geral, é isso que eu tenho para falar de Pacificador segunda temporada. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, ativar as notificações e fazer todas as coisas que você sabe que tem que fazer para ajudar esse canal a crescer. Por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!